No jogo de amanhã contra o Fortaleza, o Vasco sabe que mais uma vez vai contar com o apoio da torcida, que esgotou na semana passada os cerca de 20 mil ingressos que estavam à venda. Só que a torcida ainda vive a expectativa de saber se o francês Payet enfim vai desencantar. O meia chegou ao clube há 2 meses, cercado de empolgação. Até aqui foram apenas 6 partidas, só 2 como titular. Deu uma assistência na goleada sobre o Coritiba, mas ainda não fez gol. Tem o talento incontestável, um jogador de classe mundial, mas chegou um pouco fora de forma. Adaptação física é a coisa principal. Eu acho que esse período que ele está tendo aí de semanas para poder trabalhar vai ser importante. Payet é uma das opções do técnico Ramon Dias para a vaga de Paulinho, que vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo e será desfalque no meio-campo. Por outro lado, o Vasco deve contar com o retorno do atacante Rossi. Ele vinha sendo titular, mas ficou de fora das últimas 2 partidas por causa de uma lesão na coxa direita. Desde que voltou ao clube em agosto, Rossi disputou 4 jogos e foram 4 vitórias do Vasco. Uma sequência de resultados positivos que ajudou o time a subir na tabela. Mas ainda em 17º lugar, na zona de rebaixamento, a luta do Vasco continua. 2 meses de Payet. Tá vendo aí? Pessoal do workshop aí, a gente devia ter que jogar nas 11. Dimitri Payet, no Vasco. 6 jogos, 2 como titular, 0 gols, 1 assistência, 42 minutos jogados, chances criadas, 2, cornetadas do Edmundo, 1. Eu botaria embaixo aqui. Pô, com 2 meses, Atisson, já não dava para estar um pouquinho melhor ou eu tô otimista demais? Não, deveria estar, sim, sem dúvida nenhuma, um pouquinho melhor. Até pela minutagem, né? Um pouco mais de minutagem, pelo menos, né? Em relação a gols e assistência, isso demanda muito até mesmo do movimento dele dentro de campo. Ele pode ajudar em outras funções também. Mas como ele é um meio atacante de criação, ele deveria ter um pouquinho mais de participação, né, nesse sentido. Mas a gente veria até pouco, né, a minutagem ali, 2 partidas, assim, 6 partidas, mas com 2 jogos como titular, sei lá, eu acho que as minutagens dele, eu acho que poderia ser um pouco mais para ele começar a pegar até mais ritmo de jogo. A gente sabe que ele está se adaptando a um novo país, nova cultura, língua, alimentação, entra todo um aspecto, não só dentro de campo, mas é um jogador que a gente sabe que tem qualidade, que assim, no momento que ele começar a se sentir mais tranquilo dentro desse cenário, vivendo fora do país, ele vai se adaptando melhor, ele vai tendo um ritmo melhor. Assim que ele estiver fisicamente melhor, ele vai atuar bem. Mas... O Flamengo, inclusive, será a estreia do Tite no Maracanã contra o Vasco. Excelente. Coitado do Vasco. Coitado do Vasco. Ó, foca ali. Foca nele ali. Olha pra câmera e fala: Vasco e Flamengo no Maracanã. Vini, o silêncio não comete erro. Ô, Pedrosa, já foi. Já tá. Coitado do Vasco. Palavra é igual arma, filho. Esquece. Ô, Big Boss, fala na caixa, por favor. Tá salvo, Vini. Tá salvo. Alô, Tite. Tô contigo, hein, Tite. O corte tá feito. O corte tá feito. O Vasco consegue treinando forte pra sair da zona de rebaixamento ainda nessa rodada. Cadê? Muito treino sob o comando de Ramon Dias na semana de preparação para a partida contra o Fortaleza na próxima quarta em São Januário. A expectativa é que a base da equipe que atuou nas últimas rodadas seja mantida e a principal dúvida segue na lateral direita. O técnico argentino já usou Pumita Rodrigues, o zagueiro Robson Bambu improvisado e Paulo Henrique, que foi utilizado na partida contra o São Paulo e pode ser mantido na equipe. Em caso de vitória, o Vasco pode deixar a zona de rebaixamento mais uma vez. O Cruz Maltino está na 17ª posição do campeonato, com 27 pontos, um a menos que o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Muito bem, a gente vai agora com o nosso Careca de HD, ele vai contar aí a questão da volta de alguns jogadores, exatamente sobre isso, Pedrosa, que eu quero saber. A gente tem aí a volta do Rossi, tem também a volta do Medel, tem uma questão ainda um pouco de tribunal, mas provavelmente o Medel vai estar aí à disposição do Vascão para encontrar o Fortaleza, jogo importantíssimo do Vasco. Não é um confronto direto, Fortaleza está lá em cima,
mas não importa para o Vasco agora. O Vasco precisa vencer e dá tempo de sair da zona de rebaixamento, né, Pedrosa? Sem dúvida. Volta ao Rossi, que é, para mim, um baita de um reforço caseiro. É um cara que estava fazendo a diferença ali pelo lado direito. Não só pelo entrosamento com o Verratti, mas também ele estava conseguindo converter a entrega dele em campo, que já é característica do Rossi, em gols e assistências. O Rossi foi muito importante contra o Fluminense, o Rossi foi muito importante contra o Curitiba. E aí, contra o América Mineiro... E a gente deu um spoiler aqui, que isso ia acontecer. Exatamente. Teve muita gente que não queria nem o Rossi de volta, né? Tem isso. E aí, contra o América Mineiro, como eles perceberam que o Rossi estava sendo uma arma muito importante, o Rossi foi bem marcado. Ele não conseguiu ter o mesmo desempenho. Porém, dentro de São Januário, onde o Rossi costuma jogar e sabe muito bem os atalhos do campo, eu acho que ele vai ser muito importante. Tem a possibilidade também do Gabriel Dias e do Robson, que são jogadores que vêm atuando pela lateral direita. O Gabriel Dias teve várias lesões e ele está voltando também, de pelo menos ser relacionado aí para essa lateral direita. E o Paulo Henrique, que já tinha recebido a última oportunidade, deve ser o mesmo nessa lateral direita. Além, é claro, do capitão Medel, que ficou fora aí após a expulsão contra o Santos. O Fortaleza, que tem um excelente time, um excelente treinador, que é o Vojvoda, mas está na final da Sul-Americana, uma final até histórica para times do Nordeste, né? E faltam 12 dias, o Vene, para a final da Sul-Americana. Será que vai ter um alívio em relação às suas peças ou ainda está cedo para o Vojvoda começar a Olha, eu vou falar aquilo que eu faria. Eu não pouparia, porque se a gente parar e analisar, 12 dias é muito tempo. Se você começar a poupar agora, e a gente está vindo de uma data FIFA também, é muito tempo sem jogar. Isso quer dizer o quê? Que o jogador perde ritmo de jogo se ele não entrar em campo. Então, contra o Vasco, eu manteria o time titular normalmente, e aí eu iria poupando com o passar dos dias, ficando mais perto da final da Sul-Americana. Mas agora, faltando 12 dias para a final, e depois de uma data FIFA... Faltam 12 rodadas para acabar o campeonato. Não, eu não sei... Faz aí a conta. 26ª, se não me engano. Eu acho que deveria poupar daqui a umas 2 rodadas. Entendi. Ué, mas faz sentido, Se for olha antes a tabela, vê quem que pega. Se for antes da final, faz sentido. Poupar. Aí eu acho que pega o Botafogo, eu não sei. Eu tenho que dar uma olhada. Pra agora eu acho difícil poupar, até porque vem de uma data FIFA, eles descansaram. É muito tempo. E outro ponto que a gente pode comentar também é que, após a entrada do aporte, o Vasco quitou as dívidas que ele tinha, junto com o Atlético Tucumã, junto com o Nacional, junto com o Atlético Mineiro, em relação a Jair, Capasso. Então, automaticamente, o transfervão vai ser desfeito também. Isso é muito legal, isso é positivo, é o básico. Muito. Mas é bom, se a gente fala quando atrasa, a gente tem que falar quando paga também. E pelo lado direito, Pedrosa? Cara, eu vou ser muito sincero, Fernanda, ali é um problema crônico de montagem de elenco do Vasco da Gama. Tanto é que o Paulo Henrique chegou no início do ano e tem pouquíssimos jogos. O Pumita a gente achou que ia tomar conta da lateral direita e foi muito pelo contrário. Ele tem muita dificuldade, apesar de eu entender que ele tem potencial. E o Robson, pra mim, eu não vou falar que é pior, porque eu acho pior é uma palavra muito ruim, mas eu acho uma opção que não deve ser utilizada. Improvisada, né? Porque ele não trabalha com bola, Fernanda. E quando você não trabalha com bola, você perde um atleta. Não tem como você perder um atleta com bola, porque ele tem muita dificuldade. Se torna um terceiro zagueiro. Se torna um terceiro zagueiro e um terceiro zagueiro que não sabe sair jogando. É o que ele é, né? E é essencial hoje você ter um cara que sabe sair jogando. Então, na lateral direita, entre o Pumita e o Paulo Henrique, eu prefiro ainda apostar no Pumita. Eu acho que, assim, a torcida do Vasco tem birra e com razão, não estou falando que não tem, porque ele erra e erra muito, mas eu ainda acho que em relação a potencial, é um jogador que ele precisa se adaptar melhor àquela função. Valor investido, né, Pedro? Valor investido e ele joga muito melhor. Jogador de seleção, né? Isso, quando o Rossi está em campo. Eles conseguem fazer uma dobradinha muito melhor. É porque ele é muito ofensivo. Exatamente. Então, é isso, cara. Eu acho que é um jogo com ingressos esgotados, que o Vasco tem que não tem outra alternativa a não ser pensar em vencer. E olha aí, sem o Adrielson, que foi convocado no final de semana, a gente acabou não passando aqui no programa porque a gente estava com a nossa folga. Infelizmente, o Nino se lesionou. E aí o Adrielson foi convocado e já está lá